Una pergunta. Se tu fosse prefeito da cidade, com recurso infinito, mas só uma ação, qual ação tu farias? Trazer mais dignidade para a população, pensar no social e focar nessa questão de poder investir naquilo que a população mais precisa, que é oportunidade de trabalho, de emprego. Perfeito, perfeito. Nós já tivemos respostas assim, das mais assim Variadas. Uma das primeiras que fizeram foi: eu taparia todos os buracos da cidade, ficou Que é Vanderlei, um né? problema. Cara, no outro dia choveu uma barbaridade na cidade, encheu de buracos, as pessoas nos mandavam: tá certo, Vanderlei, tá certo. Mas a Sim, tua- mas choveu no outro dia, Mas né? a tua Porque- resposta é muito boa, Porque eu acho que a Daniel. gente tem que transformar num ciclo. Eu digo, quanto mais indústrias nós tivermos, quanto mais emprego nós tivermos na nossa cidade, mais receita o município vai ter para poder devolver em serviço. Porque não existe dinheiro do contribuinte, não existe dinheiro Do da governo. prefeitura, é dinheiro do contribuinte. Então, quanto mais empresas nós tivermos aqui pagando seus tributos, mais a prefeitura arrecada para tapar os buracos. E, Daniel- Mais a prefeitura arrecada para poder investir na saúde. Mais a prefeitura arrecada para poder fazer tantas coisas que precisa. Por isso que eu digo, se a gente tiver trazer dignidade, trazer oportunidade, trazer emprego para a cidade, é um ciclo que começa a mudar. A prefeitura vai arrecadar mais. Por isso que a pergunta é, o que eu Uma faria? coisa. Uma coisa, trabalharia muito, né, para que a gente pudesse mudar essa realidade, porque o resto, que é importante também, viria de carona. Claro. Não, e a pessoa tendo emprego, a pessoa tem profissão. É importante a pessoa ter uma profissão, saber se sentir útil na sociedade, né? Ela tá dentro de uma organização, que isso também faz diferença na vida das pessoas, né? É. Tu tendo uma carreira, tu tem um sentido de valorização próprio. Tem E expectativa. às vezes as pessoas não percebem isso, como é importante ter um emprego, né? Que o emprego dá um sentido à vida das pessoas. Eu sou advogado, eu tô há 20 anos advogando. Então, quando as pessoas me perguntam: o que tu faz? Eu sou advogado. Mas assim, na verdade, eu sou uma outra pessoa, mas a primeira resposta que a gente dá é da profissão. Quem não tem emprego não pode dizer isso, né? Mas tu fala de voltar a trazer dignidade e emprego, tu fala de indústria. Claro, Pelotas tem um passado de indústrias, a gente sempre remete. Indústria, grandes quantidades de emprego, mão de obra. Só que eu acredito numa outra coisa, eu acredito na criatividade. E isso, nós não temos o empecilho da geografia. Então, o fato da gente estar no extremo sul do Brasil, se a gente desenvolver a nossa capacidade criativa aqui, criativa eu te digo assim, ó, de tu trabalhar através da internet, de tu criar empresas que não precisa ter meio de produção, de tu receber material, de tu produzir algo e mandar novamente. A criatividade. Eu tenho exemplo de várias empresas aqui que eu conheço os caras. Os caras têm muitos funcionários, geram muita grana. A melhor E é uma envio, ideia. a melhor envio não é Eu a ia- maior contribuinte. Eu ia É, dizer isso para você, O sabe melhor que em dois... envio na época aí da pandemia Dos tava guris, tiquitim registrando. Já veio aqui Era o também, o maior Éder veio aqui. contribuidor da Ah, é? cidade. E eu tenho uma relação muito interessante, eu concordo, eu quero responder rapidamente. Nós Dois temos pontos. mais tempo um Nós pouquinho, temos tá, muito Daniel? tempo. Ah, Só é? mais um pouquinho. O pessoal já nos avisou aqui que eles vão Eu nos sei dar que mais tem tempo. compromisso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, economia criativa, é o que o Pedro disse. Economia criativa não é aquilo formal que a população muitas vezes está mais acostumada a enxergar, né? Que tem a hora, enfim, de trabalho. Economia criativa, e eu participei de uma comissão em Brasília e fui justamente conhecer empresas que deram um boom nestas áreas. E quando eu estou falando de economia criativa, eu posso estar falando de carnaval. Sim, eu posso estar que é falando... uma vocação da cidade, né? Exatamente. Eu posso estar falando em muitas ideias, como a gente estava falando, que estão lá no bairro, ou inovação e empreendedorismo. Tem muita coisa que dá para fazer com economia criativa, através da nossa cidade, através do potencial, através da nossa gente. Então, este é um ponto. O segundo ponto, pessoal, que foi colocado aqui, da melhor envio, o nosso mandato também ele serve para abrir portas. Os guris eram 3 sócios, né? O Bruno, Maurício e o Éder. Foi Isso tu que aí. ajudou eles nos Correios lá? Eles estavam com Ele não disse problema. que foi tu. Eles disse que estavam com tiveram problema junto. dos Correios, que os Correios enxergavam eles como Inimigo. inimigo, adversário. Eu trabalhei lá. Ah, é? Conheço bem a E história. aí, eles eram lá no Parque Tecnológico na época. E aí eles me procuraram e tal. Eu conhecia só de vista, assim. E disseram, eu digo, tá, deixa que eu vou tentar marcar uma reunião com o presidente dos Correios. Era um general no governo anterior. Eles foram, ficaram encantados com a reunião. E para mim era uma reunião, mais uma, mas eu sabia, obviamente, que eu trato sempre. Era a reunião da vida dos guri ali. Era a reunião da vida deles e realmente mudou a vida deles. Mudou.
E eu conheci eles mais, assim, profundamente e tal, porque a gente conviveu mais. Daniel, Depois eles inauguraram o prédio na República do Líbano, me convidaram, recebi lá, inclusive, uma carta, né, lembrando como um reconhecimento do trabalho. E é muito bom saber que os guris voaram. e a empresa foi vendida, ela Foi foi vendida por- criada dentro de um quarto sem reboco, parede sem reboco do Éder, menos 50 mil conta bancária. Em 5 anos venderam por 84 milhões Mas de ainda reais. está aqui, ela foi vendida, mas ela ainda Mas está os aqui. funcionários daqui, são daqui. mas tu vê, foi uma ideia. Foi uma ideia, Daniel. Uma ideia. O cara sentou no quarto no computador, ele aprendeu, ele executou a ideia. E o troço E os mudou. guris são gente boa demais, humildes, pé no chão. E eu O tenho... Éder é pra frente, o Éder é um cara uma diferenciado. fera, é diferenciado. E aí depois eu sei que já tem outros sites aí também Tem. que eles estão Sim, produzindo. sim. Mas o troço é pancada, meu irmão. E é conhecido no Brasil todo, patrocinado E patrocinando daqui. futebol, enfim, E daqui. daqui. Eu falo com eles ainda, porque eles também querem ver se conseguem entrar mais na CBF, assim. Então, o mandato também é para isso, Claro. pra gente abrir Jean as é uma portas figura, de quem? Jean, tu conhece? Claro. Ex-gordinho. É, Eu te uma falei que eu figura. tinha